agora, que pode representar um alívio para os cofres municipais. É uma ferramenta, alguns não conhecem, mas é a securitização da dívida pública. A securitização da dívida pública é uma ferramenta de gestão para a recuperação de créditos de difícil recebimento. Só que a atenção, nesse caso, deve ser redobrada. A nossa entidade orienta que qualquer iniciativa de securitização seja feita com a máxima transparência, legalidade e, importante, gente, planejamento, porque isso vai garantir que o município obtenha o melhor retorno sem comprometer nem o seu futuro patrimônio, nem se expor a riscos desnecessários. Então, este painel que vai começar agora vai trazer uma luz aos requisitos que são necessários e as cautelas também para o uso dessa importante ferramenta que é a securitização. Para esse tema, nós convidamos Carlos Kebes. Carlos é executivo e pesquisador com MBA em Controladoria e Finanças pela USP e especializações em Planejamento Tributário e Contabilidade Gerencial pela Universidade Federal de Santa Catarina. Atuou em posições de liderança em instituições como FIA-USP, InvestRio, RioSec, FGV e FEPESE, coordenando projetos de securitização, fomento econômico e gestão tributária para estados e municípios. Professor universitário desde 1990, Carlos é também cônsul honorário de Granada e membro ativo de conselhos nacionais e internacionais. Com a palavra, por favor, recebam com um grande aplauso Carlos Kebes. Bom dia. Esse é um tema bom de falar, que quando a gente tem um bom conhecimento do tema, falar fica fácil. Nesse desenho, que a gente vai mostrar aqui bastante disso que a Raquel comentou, né, da responsabilidade, do custo de oportunidade, do equilíbrio, do desenho que foi feito para buscar o melhor resultado para o ente público nesse processo. E a gente vai usar aqui como referência o município de Itapeva, tendo ele, digamos assim, como Cristo, para criar a lógica. E, a partir dessa lógica, cada um traz para dentro do seu município o desenho e as perspectivas de resultado que isso pode proporcionar. Adicionalmente, na Conexão APM, o Fred, a equipe, tem os dados de cada município pré-analisados, pré-calculados a partir dos portais de transparência e de um data lake que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo fez, disponibilizando informações sobre esse ativo, essa carteira, e os fluxos de recuperação dessa carteira entre 2019 e 2023, que é público, está no site. Então, primeira coisa que, partindo do princípio da responsabilidade, a primeira coisa que se olha no município é qual é a possibilidade de captação de recurso com custo de oportunidade, respeitando o princípio da economicidade para o ente público. Então, no caso específico de Itapeva, você vai lá no Tesouro Transparente, busca lá a informação de que a CAPAG do município é B. Tem uma CAPAG B e um endividamento baixíssimo, praticamente não tem dívida, 4,23% da receita corrente líquida está comprometida com dívida no município, segundo posição de 15 minutos atrás. Nesse desenho, significa que o município tem a possibilidade de buscar recurso ao mercado com anuência e aval do Tesouro Nacional. Anuência e aval, hoje, a gente está falando de um recurso ao mercado com prazo razoável, aí fazendo comparação com a securitização, olhando um futuro de aproximadamente 10 anos, a gente está falando em recurso na casa de CDI mais 1,5%, CDI mais 1,8% ao ano. Essa passa a ser a referência para esse tipo de processo e o custo que seria interessante para o município, olhando exclusivamente para o valor da captação, como o equilíbrio buscado nesse processo de custo de oportunidade ou, como a gente falou aqui, do princípio público da economicidade. A operação em si, começando aqui de trás para frente, mostrar qual é o resultado possível dessa operação para o município de Itapeva. Para o município de Itapeva, que tem um estoque de créditos inadimplidos, segundo o relatório que está lá do Tribunal de Contas,
e cá entre nós, o valor que está lá é o valor contábil, e o valor contábil do estoque, dos créditos inadimplidos, tributários e não tributários, normalmente não bate com o valor do sistema tributário. Então, vamos partir aqui de algumas premissas, que precisa depois de uma análise mais aprofundada, e eu já mostro como essa análise é feita, mas partindo da premissa, primeiro, que o município tem 80 milhões de estoque e um fluxo médio nos últimos 7 anos de 6 milhões por ano, se a gente pegar, a partir da premissa de fazer uma operação de 10 anos, a gente pega 6 milhões por ano, multiplica por 10, são 60. Como é que divide esses 60 para saber quanto entra em dinheiro e quanto vem em ativos financeiros? Mais ou menos 1/3, nesse caso 20 milhões, vira o que o mercado, a CVM, a nomenclatura do mercado financeiro chama de ativos de natureza sênior, 1/3 mais ou menos dessa expectativa, 20 milhões, e o saldo entre a expectativa e essa captação vira uma segunda classe de ativos que tem rating, está custodiado, pode ter uso para patrimonializar a previdência, para quem tem regime próprio, para pagar precatório, quem tem esse problema, para pagar fornecedor, ou simplesmente para manter no tesouro como rota de retorno da cobrança, do excedente da cobrança do que pagar o investidor de volta para o caixa único. E o saldo entre esses dois ativos e o total da carteira, nesse nosso modelo aqui de 60 para 80, de subordinação, que, digamos assim, é o novo jeito de dizer o que é o podre dessa carteira, partindo dessa premissa. Agora, esse número, ele precisa ser melhor aberto. Como é melhor aberto? Volta lá 10 anos atrás, lá em 2015, e vê lá, o município recebeu 6 milhões no ano. Quanto disso é IPTU? Quanto é principal, correção, multa, juros? Quanto é ISS? Principal, multa, juros. Aí, em janeiro de 2015, recebeu quanto? Recebeu 500 mil, vamos partir de uma premissa aqui de sensazonalidade. Desses 500 mil, quanto é IPTU? 400. Quanto é principal, multa, juros? Quanto é de 2014, 13, 12, 11? Ou seja, abre-se o estoque, os 80 milhões por tributo, por ano de lançamento, e a composição em principal, e assim também os fluxos. Quando você analisa o histórico dessa carteira com um número bem analítico, você passa a ter o que a gente chama de tábua de mortalidade, ou de resiliência nessa cobrança. É a partir dessa lógica que são divididos os ativos em classe. É um negócio bastante técnico, é assim que se faz o rating, mas é essa forma que dá segurança para o investidor botar dinheiro nisso. Porque o investidor, ele diz o seguinte: eu analiso o teu histórico, não a tua perspectiva de futuro. A partir do histórico, trazendo para dentro instrumentos e possibilidades de melhorar a gestão desse ativo, então a gente volta lá na lei, vai lá na Lei Complementar 208, que cria o marco regulatório desse setor, que foi aprovada em julho do ano passado. O que diz a Lei Complementar número 208? No artigo 1º, ela estabelece as condições para fazer a securitização. No artigo 2º, ela traz duas inovações no mercado e no mundo jurídico da cobrança. Primeiro, autoriza a interrupção da decadência pelo protesto extrajudicial, alterando o inciso 2º do artigo 174 do Código Tributário Nacional. Com isso, não é mais necessário emitir a CDA e ajuizar para interromper a decadência. Um protesto extrajudicial já é o suficiente. Segundo, pela primeira vez no ordenamento jurídico brasileiro, traz para dentro do mundo jurídico público a possibilidade de você solicitar à instituição financeira ou instituições privadas cadastro para povoar sua base de dados com informações cadastrais que vem do mercado. Então, aquele contribuinte que eventualmente está com o cadastro desatualizado no ente público, e quando você vai analisar esse contribuinte, você até vê ele qualificável para o programa social, de repente lá no banco ele é investidor qualificado. Então você dá uma melhorada no cadastro e aí a avaliação dessa carteira melhora muito. Então, juntando a questão da modelagem da operação para captação pelas regras do Sistema Financeiro Nacional, CVM e tal, juntando as informações que vêm de melhoria cadastral, a gente passa a ter um ativo melhor visto, melhor estruturado. E estruturado de que forma?
Deixa eu voltar um pouco aqui. Dessa emissão sênior, vende-se a mercado essa classe de ativos, isso vira dinheiro. Quando vira dinheiro, o que diz a Lei Complementar 208? Passa a ser uma receita de capital. E essa receita de capital, segundo a lei, tem duas destinações previstas. Primeiro, no mínimo 50% para despesa previdenciária, e observa que ela não está dizendo que é para patrimonializar a previdência. Pode pagar o INSS para quem não tem regime próprio. E aquela verba orçamentária que estava destinada no orçamento para o pagamento da Previdência, recupera, fica de livre movimentação no Tesouro e arrumou um dinheiro novo para fazer frente a essa despesa. E os outros 50% para investimento. Nesse desenho, a prestação de contas do município deve ser muito claramente definida que foi feita a destinação prevista pela Lei Complementar 208, que ninguém quer encrenca com o Tribunal de Contas lá na frente. E o segunda classe de ativos, que a gente chama de mezanino, que o mercado chama de mezanino, serve para quê? Num primeiro momento fica no Tesouro. O que isso significa? No ano seguinte à operação, cobrou 6 milhões, 2 milhões paga o investidor, 4 milhões volta para o município, resgatando esses ativos aqui. Cadê eles? Estão no Tesouro? O dinheiro volta para o Tesouro. Usou para fazer uma obra, para pagar alguém, para pagar um precatório, um fornecedor, para qualquer coisa, o recurso vai para o detentor desse crédito, como se fosse um cheque pré-datado. E essas são as possibilidades de uso desse ativo. Como é que isso funciona no desenho? Depois isso aqui está disponibilizado. Como é que isso funciona no desenho que a FIA está sugerindo? O ente público, quando faz a lei própria, que é uma das obrigações, para fazer a operação de securitização, essa lei faz 4 coisas. Autoriza a cessão daquela carteira. Segundo, cria estrutura. A gente propõe que crie um fundo especial, porque o fundo especial não tem custo para o município, é diferente de um fundo de mercado, um FDIC ou qualquer tipo de estrutura de mercado que tem um custo de administração. Esse fundo especial tem 2 contas bancárias, uma conta que é uma escrow, uma conta garantida, tripartite, ela é do município, custodiada numa instituição financeira e administrada por quem está estruturando a operação. Isso dá uma segurança para o investidor e para os players envolvidos, que com segurança baixa o custo da captação. E uma companhia securitizadora, que lá na lei diz que essa companhia securitizadora é uma sociedade de propósito específico, por quê? O projeto de lei é de 2016. Em 2016, securitização financeira só poderia ser feita um CNPJ para cada operação. Agora, com o advento da instrução CVM 175, a resolução CVM 175 de 2022, a mesma companhia securitizadora pode fazer várias operações. Então, a estrutura da SPE é desnecessária. Por exemplo, o Estado de São Paulo, essa companhia faz o quê? Ela compra o direito creditório, o fluxo financeiro decorrente da cobrança da carteira, e emite as 3 classes de ativos para vender, essa para investidor e essas 2 para pagar ao município. Ou seja, o município faz uma operação de 80 milhões e recebe como pagamento 80 milhões. Não tem deságio, não tem desconto, não tem renúncia. Continua mantendo a gestão do crédito, pode fazer refis, pode fazer qualquer tipo de programa de incentivo para pagamento, mas a carteira que foi cedida aqui vai necessariamente, qualquer cobrança, passar por essa conta, não mais pela conta do Tesouro. Então, primeiro, autoriza. Segundo, cria estrutura. Terceiro, autoriza a contratação de instituição financeira, que para prestação de serviços nem precisava, mas os tribunais gostam, então não custa nada pôr na lei. E quarto, autoriza a criação de rubricas orçamentárias necessárias para contabilizar o resultado da operação. Senão, primeiro você faz uma lei para fazer a securitização, depois tem que fazer outra para movimentar o orçamento. Já resolve tudo numa operação só. O que aconteceu nesse mercado nos últimos 20 anos? Primeira operação de securitização que aconteceu no Brasil de crédito tributário foi em 2005 no Rio Grande do Sul. A Caixa de Administração da Dívida Pública, a SPE do Rio Grande do Sul, pegou uma fatia de créditos parcelados de ICMS,
patrimonializou, o Estado patrimonializou essa empresa, e essa empresa foi a mercado lá na República Rio-Grandense, com o Banrisul, com apoio na época do Unibanco, e fez uma operação de 120 milhões. O Rio Grande do Sul já fez 11 operações assim. Em 2012, São Paulo fez a primeira, criou a Companhia Paulista de Securitização em 2009 e fez a primeira operação em 2012, depois fez outra em 2014 e outra em 2015. Minas Gerais fez duas, Prefeitura de Belo Horizonte também fez em 2014. Até aqui, todas elas foram feitas com lastro em parcelados, exclusivamente parcelados. Nossa opinião, encarece, porque a renúncia fiscal para ter o crédito parcelado, para depois fazer uma operação de captação, só com aquele crédito top, encarece a captação para o município. Então, a partir de 2018, várias operações aconteceram, eu coloquei uma aqui do estado do Piauí e outra do município em Minas Gerais, que fizeram a operação nesse modelo que a gente está propondo, que é basicamente isso aqui, ó. Começando de baixo para cima. O Estado, através de uma lei estadual, criou o fundo especial, abriu a conta na Caixa, a conta de recuperação, cedeu o fluxo financeiro para uma companhia securitizadora privada. Há de se comentar aqui que a CPSEC hoje pode prestar esse serviço para os municípios, num primeiro momento para São Paulo, depois estão pensando em mudar o estatuto para poder atuar nacionalmente, fazendo às vezes de companhia securitizadora. Emitiu as debêntures que a sênior foram vendidas para investidores. Isso aqui só para mencionar, tem players de mercado, então o cedente é o ente público através do fundo especial, o emissor é uma companhia securitizadora tal da SPE que a lei trata, e players de mercado de uma maneira geral, agência de rating, legal opinion e a carteira. Era uma carteira de quase 8 bi, que emitiu 225 milhões sênior e 400 milhões mezanino, o resto subordinada. Uma série de subordinada em 69 parcelas para pagar uma dívida com a Previdência. O resto que fica com o próprio ente. Nesse desenho, um pouco daquilo que a gente falou, o passo a passo, né? Primeiro faz a estruturação para poder ter o ativo, vende esse ativo, que o termo é distribuição, quando a gente fala mercado, entra com suporte e apoio às operações de cobrança, aí você traz o banco como parceiro, para trazer instrumento, base de dados, possibilidades. Tem contribuinte que diz assim, eu estou devendo o IPTU aqui de R$1.000, mas não tenho R$1.000 para pagar. O município pode parcelar, mas também o banco pode dizer, mas você tem limite no cartão de crédito, eu posso pagar o município à vista e parcelar no seu limite do cartão. Então você passa a ter instrumentos de cobrança adicionais que aqueles que tem hoje, com o apoio de uma instituição financeira prestando serviço na operação. E, por último, entra com uma assessoria financeira para o fundo especial, para o município, para ajudar a fazer todos os controles e os relatórios de prestação de contas para o Tribunal de Contas, num primeiro momento, mas para o Legislativo e a sociedade de uma maneira geral. Um cronogramazinho rápido de execução, né? A partir do momento que contrata o banco, primeiro define qual é a carteira, segundo define qual é o caminho. Você tem dois caminhos possíveis pela regulação do mercado financeiro. Um deles é fazer um fundo de investimentos em direitos creditórios, e daqui a pouco o Rodolfo vai falar de Paranapanema, que seguiu esse caminho, e o outro caminho, que é uma emissão de debêntures, são duas regulações específicas da CVM. Inclusive, tem um material disponibilizado que vai estar no QR Code aqui. Primeiro, com toda essa apresentação. Segundo, com um material completo da Confederação Nacional dos Municípios e da APM, explicando e falando de todos os detalhes dessa operação, e mais um arquivo da Ambima, que é a Associação do Mercado, das Instituições do Mercado de Capitais, falando sobre securitização pela ótica dos bancos. Então é interessante, quando você vai conversar com uma contraparte mercado financeiro, é saber como ele pensa, e a gente está trazendo esse material para cá. Terceiro, fazer o rating que vai dizer qual é o prazo, qual é a taxa, quais são as condições de pagamento desse investidor. Se o município concordar com essas características, autoriza a instituição financeira a contratar os demais players e botar a operação para voar, e botar o dinheiro no caixa, que é o que interessa. Aí vem um pouquinho aqui de integração, que a gente estava falando, de processos, tecnologia, pessoas entre o município, a instituição financeira, o contribuinte, para melhorar esse fluxo de cobrança, com obrigação contratual do banco ajudar o município a melhorar pelo menos 50%.
porque os 50% paga a conta. Então, no caso aqui de Itapeva, se arrecada 6 milhões, emite 20 para pagar 2 por ano para o investidor, aumenta 50%, aumenta 3. Desses 3, pega 2 para pagar o investidor, o 1 paga a despesa, e os 6 que o município tinha, continua tendo, via mezanino de volta no caixa. Aqui entra nas questões jurídicas, que eram basicamente essas 7 aqui. A lei esclareceu aquilo que no passado a gente tinha que brigar muito para conseguir fazer. Então, quando eu falo aqui do Piauí em 2018, Contagem em 2019, como a Raquel falou aqui, eu presidi a Companhia Carioca de Securitização em 2019, quando a gente fez na Prefeitura do Rio essa operação. Primeira discussão isso é uma operação de crédito? Lá atrás, a gente tinha uma... Deu tilt. Lá atrás, a gente tinha um parecer da PGFN dizendo que não, que é um parecer de 2014, numa operação nossa também, no município de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Agora, a Lei Complementar 208 chega e diz não é operação de crédito, isso tem que ser contabilizado como uma venda definitiva de ativos. Para a gente pensar orçamentária e contabilmente no município, pensa na venda de um imóvel, de uso comum, óbvio, de uso especial você não pode vender. Mas o método contábil é o mesmo. Lembrando que nós estamos estudando junto com o Carlos aqui uma perspectiva de poder consorciar aqueles municípios que não têm um tamanho tão atrativo para lançar essas debêntures, enfim, lançar esses títulos ao mercado, para que a gente possa ter uma solução para pequenos e médios municípios do nosso estado também. Nós estamos, FIA e a PM, estudando isso juntos para poder atender a todos os municípios, não só aos médios e grandes, para que isso seja uma perspectiva real nos cofres públicos de todo mundo, tá bom? Obrigado, pessoal. Professor, obrigado, viu? Raquel, com você, querida. Obrigada.